Deixa eu colocar aqui para poder vocês gravarem também. Eu acho que já está na opção, né? Vocês estão conseguindo gravar aí? Se tem alguém gravando. Acho que vocês já podem conseguir gravar, não é? Já estão conseguindo? Quem perguntou? Acho que foi o Jefferson, né? Que havia perguntado. Não, só ainda não. Liberou ainda não. Não foi? Deixa eu ver aqui como é que faz para liberar, que eu não estou me recordando aqui. Engraçado, porque eu sempre já deixava habilitado isso. Não é aqui, mas... Professor, lá em participantes, tem Sim. uma câmera ali que habilita. Ah, sim, verdade. Obrigado. Eles deveriam ter uma opção que você já deixava logo para todo mundo, né? Eu tenho que um a um selecionar vocês para poder permitir gravar. Pronto, pessoal, podem verificar, por favor, se vocês estão conseguindo gravar? Ótimo, já consigo ver aqui quem está gravando. Beleza. Ok, pessoal, de qualquer forma, assim como eu fiz com todas as outras aulas nossas, eu vou disponibilizar, tá, no YouTube depois, vou subir essa aula, tá bom? E vou enviar o link para vocês, ok? Boa noite, né? Todos vocês conseguiram pegar as apresentações a apresentação, na verdade, que eu coloquei agora no grupo? Só fiz uma modificaçãozinha, tá? Numa frase que acabou ficando da aula que eu usei como referência, né? Que foi de resistores. Tá bom? Então, olha só, a aula de hoje ela é curta, só tem esses poucos slides, porque o tema em si não é longo, o que às vezes pode acabar demorando só a parte dos exercícios, né? Bom, então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os capacitores, tá bom? E as associações que a gente pode fazer com eles, ok? Bom, e qual é a função dos capacitores, ok? Os capacitores, pessoal, eles servem para armazenar energia elétrica, ok? Como que isso funciona? Aqui na figura, mostrei para vocês aqui diversos tipos de capacitores. Tem uns que são cilíndricos, tem outros que são em formato de retângulo, tem uns que parecem até tipo um disco, ok? Tem vários formatos. E além disso, ele é feito de vários materiais, tá bom? Mas, basicamente, o funcionamento é o mesmo. Ele armazena energia elétrica porque ele consegue acumular cargas elétricas, ok? Entre duas placas ou lâminas de metal que ele possui, tá bom? A propósito, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, não precisa escrever pelo chat, não, tá? A não ser que vocês prefiram, mas vocês podem abrir o microfone de vocês e fazer a pergunta na hora, tá joia? Então vamos continuar aqui. Tá bom? Então, pessoal, como que funciona isso? Como que ele consegue armazenar essas cargas elétricas? Tá? Quando você liga esse capacitor numa tensão, okay, ou numa diferença de potencial elétrico, o que vai acontecer? Entre essas duas placas, tá? E aí eu representei aqui esse capacitorzinho verde aqui, ó, de placas paralelas, nem todos têm essa forma, é só para poder exemplificar. O que vai acontecer? Entre essas duas placas vai surgir um campo elétrico. Ok? E aí a gente viu que cargas positivas se movem a favor do campo, cargas negativas se movem no sentido oposto à linha desse campo. Tá bom? E além disso, o que a gente viu lá atrás? Que cargas positivas produzem um campo direcionado para fora. E as cargas negativas, né, têm um campo voltado para si, tá bom? Para dentro delas. Então, vai surgir um campo, tá bom, entre essas duas placas, de forma que uma das placas, também chamada de armaduras, vai ficar carregada positivamente e a outra vai ficar carregada negativamente. Ok? E aí vai ter um campo elétrico, tá bom, que vai sair da placa positiva para a placa negativa. Tá bom? E aí,
como que eu consigo mensurar, né, o campo elétrico que está sendo produzido aí? É por essa primeira equação que eu coloquei aí para vocês, ok? O campo elétrico produzido vai ser a tensão ao qual, né, esse capacitor está submetido. No caso, né, aqui no Rio de Janeiro, a tensão nominal é de 127 volts. Tá? Mas você não precisa aplicar isso tudo. Se você ligar numa bateria, geralmente é 12 volts. Se você ligar numa pilha, essas pilhas, né, pequenas, é 1,5 volts. Tá bom? Dividido por D. E o que seria D? D é a distância entre essas placas, essas armaduras, tá bom? Que eu vou desenhar aqui. Eu vou replicar o desenho, na verdade. Aí. Ok? Então, D, pessoal, é essa distância aqui, ó. A distância entre as placas. Ok? Bom, então, é por isso que consegue se acumular carga elétrica, tá? E, consequentemente, energia elétrica, por conta do campo elétrico produzido entre as placas. Para isso, eu preciso aplicar uma diferença de potencial. Preciso ligar isso na tomada, preciso alimentar isso com uma bateria. Okay? Como que eu represento esse capacitor? Tá aí, na parte de representação. Ok, pessoal? É bem parecido com uma fonte, porém não confundam, por quê? Para ser uma fonte, eu tenho um terminal maior do que o outro, para representar os polos positivos e negativos, né? Para um capacitor, geralmente é essa representação que a gente vai adotar. Okay? Uma placa vai ser positiva, outra placa vai ser negativa. Tá bom? Dois traços de mesmo tamanho. Okay? Ou então, uma delas apresentando curvatura. Ok, pessoal? Beleza até aqui? Tranquilo? Bom, e quanto que eu sei, Jason, que esse capacitor vai armazenar de carga? Vai depender da tensão que você está aplicando sobre ele e de uma característica que todo capacitor tem, chamada capacitância. Ok? Capacitância indica o quanto que esse cara é capaz de armazenar cargas elétricas. Quanto maior a capacitância, mais energia, mais carga ele consegue acumular. Ok? Geralmente, nos capacitores, tem duas identificações. A capacitância, okay? Que é dada numa unidade chamada farad. Okay? Só que um farad é muita coisa. Em homenagem a Faraday, né? Mas um farad é muita coisa. Então, geralmente, eles expressam em microfarad. Então, o mais comum é em microfarad. Lembrando que o microfarad equivale a 10 a menos 6 farad, né? Micro é o prefixo de 10 elevado a menos 6. Ok? Beleza, pessoal? Bom, e o quanto de carga que esse capacitor vai armazenar aqui? Tá? O que ele vai armazenar de carga elétrica é a capacitância dele vezes a tensão que ele está submetido. Ok? Então, aqui é a carga, que é dada em Coulomb, né? Aqui é a capacitância, que é dada em Farad, e aqui é a tensão, ou DDP, que é dada em volts. Bom? E o que acontece, pessoal? Nos capacitores, uma das placas ou uma das armaduras fica com carga positiva e outra negativa. Só que o valor é igual, o que muda é a natureza. Uma, como eu já falei, positiva e outra negativa. Então, significa que se esse capacitor armazenou, sei lá, 1 Coulomb, então essa placa armazenou mais Coulomb e essa placa armazenou menos 1 Coulomb, tá bom? Mas
mais Q e menos Q. Ok? Então, é dado dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu submeto esse capacitor a uma diferença de potencial, uma tensão, ligo ele numa bateria ou na tomada, e aí vai surgir um campo elétrico entre as placas. Esse campo elétrico vai deslocar as cargas e reordená-las, deixando positivo em uma placa, né, em uma armadura, e o mesmo valor de carga, só que negativo na outra. Tá bom? E vai depender do distanciamento dessas placas. Ok, pessoal? Então, essa é a quantidade de carga que o capacitor vai poder armazenar. Bom? Posso apagar aqui rapidinho? Posso? Já tiraram um print aí? Já anotaram o que foi? Beleza. Ô, professor, dessa forma só ficou muito pequeno para a gente enxergar aqui. Eu acho que se você clicar em mim, né, aí na minha imagem, eu acho que aumenta para você. Você pode fazer esse teste, por favor? Foi, abriu. Beleza. Beleza. Abriu. Obrigado. Mas, de qualquer forma, as equações já estão aí dispostas no slide, né? Mas ficou melhor para você enxergar assim? Não, ficou assim. Posso apagar então? Pode. Beleza, valeu. Bom, galera, como vocês estão vendo aí, existem diversas formas, né, de capacitor, diversos formatos, tá? E diversos materiais que ficam entre essas placas. Esse material que fica entre as placas é chamado de meio dielétrico, tá bom? Ele vai oferecer uma dificuldade para poder as cargas não se atraírem. Lembra? Carga positiva e carga negativa naturalmente se atraem. Então eu preciso de algo que repela isso, tá bom? Evite isso. Então existe esse meio dielétrico, que pode ser vácuo, pode ser vidro, pode ser água, pode ser ar, pode ser um polímero especial, ok? Vai depender de cada meio, tá bom? Se a gente considerar um capacitor de placas paralelas, como foi o caso que eu desenhei, e é o caso mais comum que a gente vai encontrar aqui, né, no nosso curso, o que vai acontecer? Eu vou desenhá-lo aqui, ó. Bom, esses caras estão afastados de uma distância D e eles possuem uma área. Tá? Essas placas possuem uma certa área. Ok? Bom, eu consigo calcular a capacitância desse capacitor, né, o quanto que ele vai armazenar de carga, através da geometria dele e sabendo o meio dielétrico que está aqui. Ó. Tá bom? Isso aqui é preenchido por um certo material. Ou não é preenchido de nada, no caso do vácuo. Tá bom? Vou puxar uma setinha para cá. Ó. Meio dielétrico. Tá bom? Que vai evitar com que haja transferência de carga. A capacitância desse capacitor vai ser epsilon, que é a permissividade elétrica naquele meio, é o quanto que as moléculas têm de facilidade ou dificuldade para se alinhar com o campo, tá bom? Vezes a área dividido pela distância entre as placas, ok? Sendo aqui, ó, esse meio dielétrico, tá bom? Se for vácuo, sendo vácuo, esse ε0 é um camarada que a gente já viu lá atrás. Ele vale 8,85
vezes 10 a menos 12 de uma combinação de unidades que é o farad por metro. Ok? Esse D aqui é a distância entre as placas, que é dada em metros. Tá bom? E, obviamente, a área, né, é dada em metros quadrados. Tá bom? Ok, pessoal? Só puxar uma setinha aqui, ó. Esse daqui é a permissividade. Que é dada em farad por metro, tá bom? E essa daqui é a capacitância, tá? Dada em farad. Ok? Então, esse cara, ele vai absorver, né, ele vai armazenar, na verdade, energia entre as placas. Como que ficaria essa energia com o gráfico? Bom, pegando por essa equação, pessoal, que a carga é a capacitância vezes a tensão, quanto mais tensão eu der sobre esse capacitor, mais carga eu vou ter acumulado ali. Porém, tem um limite, ok? No capacitor tem uma identificaçãozinha. Vai ser 250 volts, 16 volts, vai depender do capacitor. Então, significa o seguinte, se você, aquilo é o máximo já correndo um grande perigo, ok? Se você colocar um pouco acima daquilo ali, já corre risco de explodir. E, gente, explode mesmo. Tá? O troço estoura mesmo. É violento até a explosão, dependendo do quanto houver de tensão. Ok? Então, ó, como a carga é a capacitância vezes a tensão, ou se eu observar o gráfico, se eu for ver o quanto de carga que eu armazeno em função da tensão que eu estou aplicando, o que vai se formar? Tá vendo, ó, que este cara é diretamente proporcional a este, ó. Tá elevado a 1, tá elevado a 1. E eu tenho só uma constante ali. Então, o que significa? Significa que esse gráfico é uma reta crescente, que vai do zero. Ok? E aí, aqui formou uma figura, que é um triângulo. Ok? A área dessa figura aqui, a área dá o valor da energia potencial que esse cara vai armazenar. Ok? Beleza? Que eu vou chamar de EPOT, tá bom? Ou ECAP, energia do capacitor, tá bom? Vocês podem ver essas duas notações, tá bom? Então, ó, a energia que esse capacitor vai armazenar, se é pela área, galera, vamos ver aqui o seguinte. Bom, qual é a área de um triângulo? Como é que é a área de um triângulo, galera? Fala com o tio Jason aí. Pessoal? Galera? A área de um triângulo, como é que é? Base vezes a altura dividido por 2, né? Então, qual seria a base? U e a altura Q. Então, vou ter Q vezes U dividido por 2. Tá bom? Porém, a carga não é a capacitância vezes a tensão. Então, uma outra forma, se eu colocar aqui, vai ficar C vezes U vezes U. Então, vai ficar U ao quadrado, né? Então, uma outra forma de escrever essa capacitância é C vezes U ao quadrado sobre 2. Ok? Ok, pessoal? Então, essa daqui, ó. Alguém quer fazer uma pergunta?
energia potencial do capacitor, e toda energia dada em Joule. Okay? Aqui é a capacitância. Ih, está falhando a caneta. E o U é a minha tensão, né? Em volts. Ok, pessoal? Beleza? Beleza? Posso apagar aqui? Tá, com qual caneta? Com a vermelha, com a verde? Ok. Tá. Infelizmente é a única que eu tenho aqui, mas vou evitar escrever com ela. Bom, mas de qualquer forma, todas as equações, né, estão com as grandezas explicadas aí, tá bom? C é a capacitância, Q é a carga, ok? Posso apagar aqui, pessoal? Primeiro lado? Posso? Ok. Apaguei aqui. Pessoal, então o que acontece? Eu tenho uma peça, né, um elemento do meu circuito que ele é capaz de armazenar carga elétrica. Isso é bom, né? Isso é bom porque se eu precisar acumular uma carga, caso falte luz, por exemplo, eu tenho ali os capacitores que funcionam como uma bateria. Só que por que ele não é igual a uma bateria? Porque da mesma forma que ele carrega muito rápido, ele descarrega muito rápido. Então não dura muito tempo. Aí você pode perguntar, Jason, qual é a grande vantagem nisso? Isso é quando você precisa de uma descarga muito rápida de energia. Por exemplo, para poder girar o ventilador de teto. Né? Se você deixar ligado apenas uma tomada, ele não tem uma FEM suficiente, ele não consegue fornecer energia suficiente à tomada para poder mover a hélice de um ventilador. Então ele precisa de uma pancada inicial. Essa pancada, essa descarga, né, a corrente inicial, vem do descarregamento do capacitor. Beleza? Então, para mover coisas que precisam de uma pancada inicial de energia, aí a gente utiliza os capacitores. Então, os capacitores estão presentes em diversos componentes eletrônicos. Diversos. Tá? E, às vezes, o que pode acontecer? Você, dependendo do seu circuito, pode precisar de, por exemplo, 100 microfarad de capacitância ali. Tá bom? Só que você não tem um capacitor que tem exatamente isso. Então, o que você vai precisar fazer? Combinar capacitores, ou seja, associá-los. E aí a gente vai ter dois tipos de associação, basicamente, de forma semelhante aos resistores. Né? A gente vai ter associação em série e associação em paralelo. Okay? Eu vou começar pela associação em série. Tá? Olhem aí, por favor. O que acontece quando eu tenho uma associação em série? Série dá aquela ideia, né? A ideia netflixiana, de que está em sequência. Né? Ou seja, os capacitores estão ligados ao mesmo fio. Entre aspas, né? Como eu coloquei na figura. O que acontece de fato? Para um capacitor, você tem a perna negativa, ou seja, o terminal negativo, ligado ao terminal positivo. Ou seja, a placa positiva ligada à placa negativa. Tá bom? Então fica assim. Ok? Beleza? Vou botar mais um aqui só para ficar igual ao caso. O que a gente vai ter aqui? Bom, entre A e B,
quando eu coloco esses três capacitores C1, C2 e C3, os três vão armazenar a mesma quantidade de carga, ok? Vai ficar tudo nivelado, tá bom? Então, esse cara vai acumular uma carga Q, esse cara vai acumular, vou botar assim, Q1, Q2, Q3. Só que as cargas são iguais. Então, mesma carga. Não é que divide igual, eles acumulam a mesma carga. Então, a carga total, vou botar assim, total ou equivalente, tá? Como queira, QT é Q1 mais Q2, igual, né? Q3. Acumulam o mesmo valor, tá bom? Porém, eles vão ter tensões ou DDPs diferentes. Tá? Então, a tensão, por exemplo, de A até B é a tensão 1 mais 2 mais 3. Ok? E aí eu consigo calcular uma equivalente, né, como se fosse uma representando essas três. É o que vai resultar da combinação das três. Tá bom? E aí, como que eu vejo isso? Nesse caso, é a soma dos inversos. 1 sobre C1 é igual a 1 sobre C2. Desculpa, 1 sobre SEC é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Tá? Se vocês forem rever a aula lá de resistores, vocês vão ver que é exatamente o oposto do que acontece com os resistores. Tá bom? Capacitores em série é a soma dos inversos. Resistores em série, você soma tudo direto. Tá bom? O que você faz com resistores em série, você faz com os capacitores em paralelo. E o que você faz com os resistores em paralelo, você faz com os capacitores em série. Okay? Beleza? Então, a gente faz dessa forma aqui. Sendo apenas dois capacitores, a gente consegue reduzir para o produto sobre a soma. Ou seja, a capacitância equivalente é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Tá? Bom? Okay? Isso é para quando eles estão em série. Tá bom? Quando estão em paralelo, aí a coisa muda um pouquinho. Tá? Vou precisar apagar ele do outro lado. Por que acaba mudando, Jason? Porque quando os caras estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão, à mesma DDP, ou seja, à mesma fonte de energia. Só que se você tem caras que conseguem acumular quantidades diferentes, né, ou seja, capacitâncias diferentes para uma mesma fonte, significa que eles vão acumular cargas diferentes, tá bom? Beleza? Uma vantagem da associação em série. Vantagem. Fica todo mundo nivelado com a mesma carga. Ok? Por exemplo. E você consegue ter uma capacitância que é menor, ok, do que o menor valor que você tem de capacitância. Como assim, Jason? Se um capacitor tem 2 microfarad de capacitância e o outro tem 4, se você colocar em série, o resultado deles vai ser menor do que 2, que era o menor valor que você tinha. Tá bom? E desvantagem. Se um deles estourar, pifar, acaba tudo. Tá bom? Não vai servir de nada aos outros. Ok?
Então, agora, em paralelo, o que muda? A forma como eles estão combinados. Tá? Então, olhem aí. Em paralelo, pessoal, tá vendo? Polo positivo de cada um deles, né, a placa, né, a armadura positiva, todas eles estão juntas, ok? E a negativa também. Aqui, olha só, em série era positivo de um com negativo do outro. Aqui, ó, todas as positivas, todas as negativas. Bom? E aqui é um capacitor, capacitância C1, C2, C3. Ok? Todos eles estão submetidos à mesma tensão. Ok? Então, a tensão entre os pontos A e B é a tensão sobre o capacitor 1, que é igual a do capacitor 2, que é igual a do capacitor 3. Ok? E aí, o que acontece? Eu tenho a mesma fonte para todo mundo, só que esse só consegue armazenar X, esse consegue armazenar Y e esse Z. Por exemplo, né? Valores diferentes. E aí o que acontece? Eles vão armazenar cargas diferentes. Né? Você, por exemplo, eu dou R$ 100 para vocês. Aí, por exemplo, sei lá, o Jefferson consegue salvar R$ 2, o Pablo 3 e, sei lá, a Camila 5. Ok? Então, dos 10, vocês todos vão receber 10. Só que Jefferson só vai guardar 2, Pablo 3 e Camila 5. Tá bom? Porque é a capacidade que vocês têm. Então, seria a capacitância. Né? Consequência. Capacitor 1 vai guardar uma quantidade Q1. Ok? Deixa eu tentar escrever de outra cor, né? Já que pediram. O capacitor 1 vai guardar uma carga Q1. O capacitor 2 vai guardar uma carga Q2. E o capacitor 3 vai guardar uma carga Q3. Ok? Então, ó, eles vão ter cargas diferentes. Então, primeira vantagem de uma associação em paralelo. Qual é a primeira vantagem? A carga total ou equivalente é a soma das cargas. Beleza? Eles vão ter a mesma tensão. As tensões são iguais. Então, uma tensão e outra. Ok? E aí, como que fica a capacitância equivalente? É a soma. C1 mais C2 mais C3. Ok, pessoal? Então, se eu tenho capacitor em série, eu somo capacitâncias. Ok? E cada um tem a sua carga. Tá? E aí, qual é a outra vantagem? Qual é a outra vantagem? A outra vantagem é que se um deles estourar, os outros conseguem armazenar carga e liberar a carga normalmente. Ok? Qual é a desvantagem, Jason? Para ter uma certa quantidade total de carga, você tem que alimentar numa tensão maior. Então acaba, né, tendo um outro nível de consumo. Ok, pessoal? Então, ó, capacitor em série, soma dos inversos. Capacitor em paralelo, soma direta. Ok? Beleza? Podemos passar então aqui para os exercícios, para poder a gente fazer, por exemplo, de exercícios. Ok?
Eu já coloquei a resposta para caso alguém não esteja assistindo a aula agora, possa pegar depois, tá bom? E tentar fazer e obter a resposta correta, tá? Eu vou apagar aqui agora para a gente fazer os exemplos e exercícios. Vamos ver esse exemplo 1, pessoal. No exemplo 1, eu tenho os capacitores associados em paralelo, né? Porque eu observo um nó. Esse é o bizu para poder você saber se os caras estão em série ou paralelo. Se você observar um ponto, que é a combinação de um fio se tornando dois ou outros ou mais fios, ou o contrário, você tem um nó. Se você tem nó, você tem caras em paralelo. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Tem um aqui no meio. Aqui, ó. A e B. A capacitância disso daqui é 33 microfarad. A desse daqui, C2, é de 10 microfarad. E a desse cara aqui é 4,7 microfarad. C1, C2 e C3. Esses caras estão associados em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu somo as capacitâncias. Então, a capacitância equivalente vai ser a soma C1 mais C2 mais C3. Ou seja, 4,7 micro mais 10 micro mais 33 microfarad. Então, capacitância equivalente vai ser quanto? Ó, 33 mais 4,7, 37,7. Mais 10, 47. Ok? Tranquilo, né? Só somei aí. Agora, pessoal, gostaria que vocês fizessem esse exercício aí, ó, tá? O exercício aí. No exercício 1, eu vou ter isso aqui, ó. Só que esse daí agora está em nanofarad, né? Nano é 10 a menos 9, ok? Eu vou ter 220 nano. Aqui eu vou ter 47 nano. Aqui eu vou ter 100 nano. Então, ó, só para dar uma dica aí para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Vou marcar 5 minutos aqui no relógio. Bom, saindo do A até o B, até o ponto B, né? E aqui eu estou ligando uma bateria, por exemplo, sei lá. Chego aqui, eu tenho o quê? Um nó, porque é um fio se tornando 2. Beleza? Se separam, ó. Chego aqui, os dois se juntaram. Então, aqui é um outro nó. Entre esses nós, eu tenho quem? Este e este. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Beleza? Esses dois combinados estão em série com esse B. Com esse outro capacitor aqui, na verdade. Bom? Então, faça esse cálculo aí para mim, por favor. Quanto eu vou apagar esse outro lado ali?
Tem alguém aqui, na sala que não entrou ainda no Google Classroom? Lá naquela sala criada no aplicativo do Google? Por quê? A partir das 10 horas de hoje, será enviada, né, para os e-mails que se cadastraram lá, a atividade referente à aula de hoje. Semelhante, né, à atividade que a gente fez da P1, mas por enquanto só vai ter essa. Eu não sei como é que vai ficar mais para frente ainda, tá bom? Vão ser 2 questões, ok? Com prazo de 2 semanas de entrega, através daquele Google Forms, né, como vocês já fizeram antes, com questões do que a gente está vendo aqui hoje. Ok? Valendo 1 ponto cada uma para a P2. Tá bom? Então, são 2 pontos aí da P2 já. Então, caso alguém não esteja cadastrado lá, não tem problema também, porque assim que o link for enviado, né, disparado para as pessoas, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também e no Sigu, né, lá no sistema da UCAM. Posso fazer aqui, pessoal? Posso resolver essa questão? Posso fazer? Bom, vou resolver. Como o problema não atribuiu nenhum outro ponto aqui no meio, eu posso atribuir só para me facilitar. Então, se aqui chamou de A e B, eu vou chamar, por exemplo, este nó aqui de C. Tá bom? E aí eu vou ter um equivalente entre os pontos A e C. Ok? Então, esses caras aqui, ó, estão como? Em paralelo. Se eles estão em paralelo, né, são capacitores em paralelo, eu somo. Então, o resistor equivalente entre A e C vai ser 100 mais 220. Então, resistor não, desculpa, capacitor. Né? O capacitor entre A e C vai ser 220 mais 100, 320 nanofarad. Ok? E aí eu fiquei com um capacitor, tá bom? AC aqui, beleza? Vou desenhar ele aqui, ó. Que vai ficar em série, né, em sequência, com esse aqui, né, de 47.
ok? E esse daqui é o meu de 320. Bom? Bom, então, quanto que vai ser o meu equivalente total aqui? Agora eles estão em série, porém são apenas 2, né? Se são 2 em série, eu posso fazer produto sobre a soma. Ou seja, vai ser 320 vezes 47 dividido por 320 mais 47. Ok? Então, se a minha capacitância equivalente aqui, vocês podem fazer na calculadora, ele vai dar mais ou menos 41,5 nanofarad. E aí vocês lembram que eu falei quando o cara está em paralelo, aliás, quando o cara está em série, qual era a menor capacitância que eu tinha aqui? 47. Qual foi o resultante disso, o equivalente, né, dessa combinação? Tem que ser um valor menor nem inferior ao 47. E deu 41,5. Tá? Então vocês podem dar print aqui, né, da resolução, se quiserem. Professor, Eu? consegue passar a caneta preta aí que eu não enxerguei nada? Beleza. Aonde? Aqui nessa resolução da direita? Isso, por favor. Beleza. Tudo? Quer que eu refaça tudo? Pode ser, por gentileza. Tá. Então, só reforçando, né? Entre A e C, eu tinha uma associação em paralelo. Então, eu somo. Então, vai ser 220 mais 100. E aí, como resposta, deu quanto? 220 mais 110, 320 nanofarad. Ok? Agora, aqui, ó, na sequência, o equivalente, né, vai ser dado por essa associação em série. Então, se eles estão... Desculpa, aqui é AC. Se eles estão em série, eu vou fazer... E são 2 produtos sobre a soma. 320 vezes 47. Dividido 320 mais 47. Ok? E aí, esse resultado final vai dar 41,5 nanofarad. Ok? Tá conseguindo enxergar melhor agora? Sim, professor, obrigado aí. Beleza, show. Tamo junto. Beleza. Então, eu vou fazer tudo com preto mesmo, né? Vou tentar providenciar uma caneta azul. Agora, não sei em que loja, né? Porque, infelizmente, está tudo fechado. Talvez eu ache na loja americana, enfim. Bom, então, pessoal, vamos para o exemplo 2, tá? Já incrementando um pouco aqui e a gente calculando mais coisas sobre ele, tá? Nessa questão. Deixa eu desenhar aqui. Se o primeiro vale 6 microfarad, segundo aqui vale 2 micro. Então, vai ficando meio. Cem volts, né? Beleza. Bom, então eu tenho esse circuito aqui, tá? Tem uma fonte de 100 volts e eu tenho 3 capacitores que estão em paralelo. Olha aqui, ó. Um fio se tornando 2 ou mais, neste caso 3. E aqui, 3 ou mais fios se tornando um fio. Aí a questão pede o seguinte. Primeira coisa, item a capacitância equivalente. Beleza? Bom, a capacitância equivalente desse cara vai ser como? Se eles estão em paralelo, é só somar. Então, se aqui vai ser 6 mais 2 mais 4. Então, a capacitância equivalente dele vai ser 6 mais 2, 8.
6 mais 2, 8, né, na verdade. 8 mais 4, 12 micro, tá? Então aí eu vou ajustar o gabarito, ok? Bom. Okay? Então vou fazer esse ajuste. Beleza? Item B. Item B, ele quer saber qual é a carga total armazenada. Se a carga total, galera, a carga total vai ser de acordo com a capacitância equivalente, ok? Então vai ser SEC vezes U, ok? Então a carga total vai ser de quanto? Deixa eu só... Vai ser, o SEC que eu calculei aqui em cima, 12 micro, então é 12 vezes 10 a menos 6. Vezes, qual é a tensão aqui que ele está submetida? Que essa associação está submetida? 100. Porém, 100 eu posso escrever como? 10 ao quadrado. Ok? Então, quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Olha, eu tenho produtos de potência que tem a mesma base, que é 10. Né? Então, o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Menos 6 com 2 vai dar quanto? Menos 4 coulombs. E isso é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Tá? 1,2 vezes 10 a menos 3, né? Porque eu andei uma casa só aqui para a esquerda. Bom? Deixa eu mexer aqui. E aí ele pede, na letra C, qual é a energia potencial elétrica total armazenada no capacitor. Aí eu posso calcular através da carga vezes a tensão dividido por 2. Ok? Tanto faz. Se eu usar aquela do CU ao quadrado também, sobre 2, não tem problema. Então aqui vai ser a carga total, na verdade. Né? Já que ele está pedindo a energia total armazenada ali. Então aqui vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes a tensão, que é de 100 volts, que eu posso escrever como 10 ao quadrado, né? Dividido por 2. Bom, isso aqui eu posso fazer aquela simplificaçãozinha, né? Porque potências de mesma base, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer, na verdade? Repetir a base e fazer o que com os expoentes? Repetir a base e somar os expoentes. Então, menos 3 mais 2, menos 1, tá bom? E aqui, 1,2 por 2, eu corto aqui, aqui fica 1, e aqui vai ficar 0,6. Né? Então, eu vou ter 0,6 vezes 10 a menos 1. Ok? E isso vai ser a mesma coisa que 6,0 vezes 10 a menos 2 joules, né, que é a unidade de energia. Bom, podia ter deixado assim também, tá, pessoal? Eu que só estou colocando em notação científica. Ok? Então, pessoal, olha aqui, se liguem, galera. Primeiro calculei a equivalente total, capacitância equivalente. Depois, eu vi qual foi a carga total armazenada. Ok? E aí, depois, eu calculei qual foi a energia potencial que o capacitor armazenou. Tá bom? Pessoal, e se a questão tivesse pedido a carga em cada um deles? Como que eu faria? Lembra? Q é igual a C vezes U. Então, era só pegar a capacitância deles, tá vendo? 6 micro, 6 vezes 10 a menos 6, e multiplicar por 100.
Então, a carga que esse cara ia armazenar ia ser 6 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Esse daqui, 2 vezes 10 a 6 menos 6 vezes 100. E este aqui, 4 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Tá bom? Se tivesse pedido isso. Tá? Pessoal, gostaria que vocês fizessem, aí eu vou dar 10 minutinhos para vocês, para poder vocês responderem aí, eu tentar fazer o exercício 2, tá? Que é esse que tá aí. Aí esse exercício ele faz um resumão do que a gente viu, né, na aula todinha. Bom? Vou fazer a chamada aqui, pessoal. Beleza. Eu posso apagar esse lado aqui da esquerda, pessoal? Posso apagar aqui esse lado? Obrigado.
Vou dar mais 4 minutos, tá bom, pessoal? Para poder começar a resolver. Enquanto isso, eu posso apagar esse lado aqui do direito? Bom, pessoal, vou resolver aqui, tá? Na letra A, na verdade a questão fala o seguinte. Esses dois capacitores são idênticos, tá bom? Tem o mesmo tamanho e o meio dielétrico aqui dentro, entre as placas, tá? É o mesmo, é o vácuo. Cada placa dessa tem 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura, tá bom? Comprimento, largura, como queira. E a distância entre as placas é de 1 centímetro, tá bom? Na letra A, ele pede a capacitância de cada um deles. Bom, a capacitância é a permissividade do meio, que no caso é vácuo, né, aquele ε0, vezes a área dessas placas, dividido pela distância entre essas placas. Tá bom? Bom, vamos lá. O valor dessa constante ε0 está aí. 8,85 vezes 10 a menos 12. Okay? Eu só tenho que ter cuidado as unidades. Tá bom? Aqui está tudo em centímetro. Okay? E qual é a área que eu vou representar aqui? Ó? A área dessas placas é a área de um retângulo. Né? E qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, 2 centímetros, né? E isso é 10 a menos 2, não é isso? Vezes 2 centímetros, ou seja, vezes 2 centímetros. Dividido pela distância entre elas, que é de 1 centímetro. Ok? Bom, corto aqui, né? Ó, vai embora. Vai embora, 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Ok? E o que eu vou ter aqui? Ó? Vai ser 8,85 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8,85, tá bom? Isso vai dar 33 e alguma coisa, 35 e alguma coisa. E aí, só deixando em notação científica, isso vai dar 3,54 vezes 10 a menos 13 farad, tá? Então está aqui minha resposta. Okay? Esse é o item A. Qual é o item B? O item B, deixa eu fazer aqui em cima dele.
O item B ele quer saber a capacitância equivalente, tá bom? Só que se esses dois são iguais, pessoal, eu vou dizer que esse tem uma capacitância C e esse daqui tem outra capacitância C. Se eles estão em série, e são dois capacitores em série, né, sendo dois, eu faço o quê? Produto sobre soma. Então, vai ser C vezes C dividido por 2 vezes C. Né? Por quê? Porque, na verdade, isso é C mais C, né? Aí vai dar 2C. Então, pessoal, aqui vai ficar C ao quadrado dividido por 2C. Corta aqui, ó. Corta aqui. Então, a capacitância equivalente vai ser o quê? A capacitância de cada um deles dividido para 2. Tá bom? Então, ó, capacitância equivalente vai ser este valor aqui que eu calculei, 3,54 vezes 10 menos 13, dividido por 2. Né? Então, isso vai dar 1,77 vezes 10 a menos 13 farad. Ok? Tá aí, ó. Tá bom? Jason, então peraí. Se eu tivesse 3 em série e eles forem iguais, o equivalente dele vai ser C dividido por 3? Sim. Tá bom? Se você tiver capacitores iguais em série, o equivalente deles vai ser a capacitância de cada um deles dividido pela quantidade que você tiver. Tá bom? E aqui, por último, o item C. Né? Que aí fala o seguinte, se essa associação for submetida a uma tensão de 10 volts, qual será a carga armazenada em cada capacitor? Bom, lembrando, se eles estão em série, significa que a carga é a mesma. Ou seja, a carga total é igual à carga do capacitor 1, por exemplo, que é igual à do capacitor 2. Então, a carga em cada um vai ser a capacitância vezes a tensão, ok? Ou no caso aqui, né, tanto faz um deles, a tensão, ou com o SEC, tá bom? Okay? Por quê, pessoal? Se eles são iguais, desses 10 volts, 5 foram consumidos por este e 5 foram consumidos por este aqui, tá bom? Por isso que zero, tá? Então aqui, ó, eu vou ter o SEC, que é 1,73 vezes 10 a menos 3, ok? Vezes a tensão de 10. Então isso vai ser apenas quanto? 1,77 vezes 10 a menos 12 coulombs. Ok, pessoal? Pessoal, por hoje é isso, tá bom? Na aula que vem, por favor, não faltem, tá bom? Tentem fazer o máximo possível para estar presente, falem com os colegas de vocês, porque a gente vai falar sobre o circuito RC, que é, o que é isso? Circuito resistor com capacitor, tá? Isso é muito usado assim, em vários dispositivos eletrônicos, tá? Eletroeletrônicos, ok? E aí tem uma partezinha de matemática que é um pouquinho chata, tá bom? De se trabalhar. E aí eu queria, né, já apresentar com vocês e a gente fazer bastante exercício para relembrar algumas propriedades matemáticas, tá bom? Então, por favor, se puderem estar presentes na aula que vem, façam isso, tá bom? Professor, ali na B, só ali no final, ali, por favor, ficou C sobre 2C, que é igual... Aqui? Isso, está cortando aí na imagem. Isso, então, é porque aí o que acontece? C vezes C vai dar C ao quadrado, correto? Ok. Isso.
e eu vou dividir por C mais C, que vai dar 2C. Não é isso? Ah, beleza. Aí, o que eu faço? Se tá C ao quadrado, eu tenho C em cima e C embaixo, o que eu faço? Mato, né? Tchac, tchac, corto. Isso. Beleza? Então vai ficar C sobre 2. Beleza. Beleza, cara? Por que ficou C sobre 2? Porque eu tenho dois caras iguais em série. Tá bom? Se fossem 3 iguais em série, seria C sobre 3. Valeu. Valeu? Então, recapitulando, pessoal, capacitores são elementos que armazenam energia elétrica através de armazenamento de cargas em cada uma das placas ou armadura deles. Isso é possível porque quando você liga uma tensão entre os terminais dele, entre as placas, surge um campo elétrico. Okay? E aí esse campo elétrico, né, faz redistribuição de cargas e o meio de elétrico, que é o meio que vai ficar entre as placas, né, ou armaduras, faz com que elas fiquem confinadas ali, tá bom? E aí, só quando você liga um dispositivo, tá bom? Um equipamento, por exemplo, ventilador de teto, aí vai lá e descarrega rapidão, tá? Assim como ele carrega muito rápido. É uma taxa exponencial, tá? Com que ele carrega e descarrega, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, ok? Por hoje a gente termina aqui, tá bom? Eu vou parar a gravação agora.